O islamismo ele é uma das religiões maiores, né, no planeta hoje, né, e uma das que mais cresce. Um dos motivos que o islamismo cresce bastante não é tanto necessariamente ao número de convertidos que ele faz, mas pela taxa de natalidade, né, como infelizmente, né, a gente tem no meio ocidental, né, uma política de redução, né, de filhos, né, de famílias pequenas, né, ou de homens se esterilizando, né, mulheres se esterilizando os próprios, né. Nós temos, né, pais, né, que matam seus filhos, né, por meio de abortos. Então nós temos, né, no Ocidente assim todo um movimento, né, que visa, sabe, né, matar as crianças ou tornar, né, as pessoas, né, inférteis, né? Né, então, tipo, famílias grandes, né, normalmente são esculachadas, né, se faz brincadeiras, se faz piada, né, com famílias grandes, né? E então acaba, né, que a cultura, né, que acabou se estabelecendo, né, modernamente, e isso é coisa de algumas décadas para cá. Se a gente for só olhar, né, algumas décadas para trás, assim, 40, 50 décadas para trás, as famílias eram todas, né, normalmente, né, 4 filhos, assim, era pouco, né, uma família pequena, né, que tinha 4 filhos, normalmente era 5, 6, 8, 10, né, às vezes mais. Os irmãos, né, a minha mãe é uma família, né, com 8, 9, né, teve um que morreu, né, 9 irmãos, né, o meu pai era uma família com 4 irmãos, menor, mas mesmo assim, né, grande se comparado aos padrões, né, do momento, né. Mas no islamismo não tem isso, né, nos países, né, que são muçulmanos, eles não têm essa questão, né, eles, na verdade, eles estimulam, né, que as pessoas tenham o máximo de filhos possíveis, né. Então, com essa taxa de natalidade sempre grande, né, e comparativamente bem maior, né, do que no Ocidente e nos países normalmente, né, de maioria cristã, né, e mesmo quando pega, né, um país como a China, né, onde também, apesar de não serem cristãos, né, e nem muçulmanos, são comunistas, uma boa parte, né, ateus, outra parte, né, de outras religiões orientais, mas também lá tem um estímulo, né, para que se tenha poucos filhos. Japão, a mesma coisa, né, então são várias culturas, né, onde a cultura acaba, né, condicionando as famílias a serem pequenas, enquanto no islamismo, né, se estimula para que as famílias sejam grandes. Então esse é um dos principais fatores que faz com que o islamismo cresça, né, numericamente, né, no mundo, né, vem, né, de décadas e décadas, né, aumentando proporcionalmente, né. E antes, né, de a gente entrar em outros aspectos, né, só abordar alguns termos, né. O termo, a religião, né, ela tem esse nome, islamismo, né, ou também, né, chamado de Islã, né. E o significado, né, de Islã, o islamismo, né, significa submissão, submissão. E o nome do adepto, né, do islamismo, ele é chamado de muçulmano. Não é islâmico, não é muçulmano, né, o que se chama, mas seria algo semelhante, né, uma pronúncia um pouco mais próxima, né, muslim, né, e que vem justamente porque ela tem conexão com o Islã. E assim como Islã significa submissão, muçulmano, né, o significado de muçulmano é aquele que se submete. Então as duas palavras elas têm conexão, né? Lógico que no árabe, né, que é a língua original, a conexão ela fica mais evidente, né, entre uma palavra e outra, né? A gente pega no português, né, Islã, né, não parece ter muito a ver com a palavra muçulmano, né? Mas no árabe a conexão, né, entre elas se percebe, né, com mais clareza, e o próprio significado delas, né? No árabe tem uma questão que o fim é shalom, paz. A palavra em árabe, eu tinha escutado alguma coisa assim. Não cheguei a ver sobre isso, assim, sobre o que tinha a ver eu com acho o que é termo sobre shalom. a coisa tipo, o cumprimento deles. Eles se cumprimentam com a paz, assim. Eu sei que Eu sabia que era o nome. Era
Eles... Não, eles têm muitas coisas similares, né, a nós, mas em Marco, aqueles que só a gente vai não perder. É importante, tocou num ponto muito importante, que é a questão do controle de natalidade. Para nós, cristãos, nós não podemos esquecer do que a Escritura diz. Nós somos sujeitos à palavra de Deus, ao favor do Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Nosso Deus trino. Nós temos um mandamento de Gênesis. Então, na verdade, por causa do progressismo, o Ocidente moderno, que, como o Michael muito bem falou, os homens se esterilizando, as mulheres se esterilizando, as famílias já não são mais. Minha mãe teve 13 irmãos. 13. Eu tenho 6. Um já partiu, mas deixou família. Né? Então nós éramos 7 em casa, só teve bife. E eu tipo assim, eu ainda não, eu tenho orado assim, peço oração pelos irmãos, e eu ainda não, penso que eu nem sei ainda, eu tenho só 2 filhas, que eu digo só, né? Mas também eu acredito que Deus pode também dar por satisfeitos, mas por vontade dele. Só que, né, falo por mim e pelos meninos das Escrituras, quando nós não obedecemos a questão de multiplicação, de fecundar, de encher a terra, é óbvio que ele está falando da presença de Deus, mas também da reprodução da espécie. Né? Nós estamos em desobediência. Quanto igreja, quanto sociedade, quanto casal. Né? É muito importante falar isso. Né? Porque senão passa apenas por uma questão de ordem da noite, da modernidade, uma questão de alguma ideologia, e nós apenas somos telespectadores da nossa posicionamento. Então, eu falo isso porque já tem alguns anos que eu tenho levantado essa bandeira. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E denuncio mesmo. Existe uma rebeldia, existe dentro da igreja ideologias contrárias ao conselho de Deus. Essa questão, né, de nós multiplicarmos, nós enchemos a terra. Amém. É bem coisas bem fortes assim. É bem só foram minhas regras, parada aí, entendeu? É bem só ressaltar isso, né? Fala para bem, assim. Sim. Não, sim. Esse aspecto assim, né, é algo, né, que os irmãos, né, já sabem, assim, eu já venho, né, ressaltando esse aspecto, né? Desde lá quando a gente se reunia na casa, né, do Gaúcho, assim, eu já venho, né, trazendo esse aspecto, né, o mandamento de Gênesis, que ele é o primeiro mandamento da Escritura. Ele é o primeiro e ele é repetido quantas vezes? De maneiras diferentes, com palavras diferentes. Quantas vezes ele é repetido? 3 vezes. 3 vezes, né? Ele é repetido. E quando é que foi revogado? Quando é que Deus errou? Exatamente, nunca revogou. Quando a gente olha no Novo Testamento, o que a gente vê ali, né? A gente, quando estudou a carta de 1 Timóteo, né? Novamente é trazido, né, a questão, né, dos filhos, né, sabe, né, como uma missão, né, da mulher, né, o gerar filhos, né, há um mandamento, né, no Novo Testamento. Não é uma questão sobre, mas isso era lá no Antigo. Tem gente que gosta, né, de falar, não, isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento está ali, né, a ordem. Então, tipo assim, né, é exatamente isso que o Maninho falou, né, aqueles que não querem, né, que decidem, não, né, que resolvem se amoldar a essa cultura, né? Por isso que eu disse, né, ressaltei, né, que é essa cultura, né, do Ocidente. Eu não disse que era uma cultura cristã, né, uma cultura ocidental, mas que, né, ela é uma cultura de infertilizar o homem, infertilizar a mulher e matar os seus filhos. Isso jamais, né, é algo que vai, Deus vai consentir. Sabe que Deus vai consentir com algo assim, né? Eu queria só falar uma coisa, pai. Para minha família, eu tenho ainda 5 irmãos.
Os homens todos já se esterilizaram, só eu que não. Os cachorros, eles têm cachorro, castraram todos os cachorros. Eu nunca castrei nenhum. Eu tive 3 cachorros, nunca castrei nenhum cachorro. Irmãos da igreja, eu tive verdadeiros embates dentro da brasa. Percebo que essa ideologia, as pessoas, não, mas a decisão é nossa. Não, a decisão não é nossa. Nunca foi. Eu deveria dizer assim, se Deus quiser, se Deus permitir e Deus fizer, seja o que Deus quer. Deveria ser essa a nossa resposta. E não dizer, não, eu decidi, e essa resposta atual, meu corpo, minhas regras. Né? Porque parece que quando alguém diz que quem casa precisa ter filhos, parece que está sendo agredido, né? Porque a cultura atual faz com que você está protegido. Né? Sabe que um dos meus arrependimentos... Então, só comentar que eu mesmo sofro pelo posicionamento que eu tenho na minha família, na igreja onde eu estava, e muitos irmãos que me conhecem não conseguem concordar, a gente não tem acordo, porque eu não abro mão do que Deus já disse. Né? E eu sei da posição do Michael, eu e o Michael a gente tem há bastante tempo esse entendimento também, graças a Deus, misericórdia, né? Senhor, graça. Então, eu falei com liberdade, não por causa da questão, mas eu tenho na minha casa, familiares, falei com a minha esposa, amigos e da igreja, pessoas que se opõem e sempre me questionam sobre isso, mas eu continuo firme nas promessas de Jesus. Já comentei, né, algumas vezes com os irmãos, né, mas assim, um dos meus arrependimentos, né, nesse ponto foi justamente no primeiro, no período que eu e a Marina, né, estávamos noivos, né, um dia nós sentamos ali, né, e acabamos, né, conversando e tal, né, e como, né, infelizmente, sabe, existe, né, essa cultura mundana que se instalou no meio da igreja, né, de casar e querer aproveitar o tempo, o casal, vamos dizer assim, né? E aí, né, de estabelecer um tempo até começar a tentar ter filhos. Eu, na época, não tinha, né, de fato, não tinha sido instruído a respeito dessas questões, a respeito de relacionamento, a respeito de vários pontos. Eu fui vendo da Bíblia como é que era a forma, né, que tinha que, né, da melhor forma que eu consegui encontrar, né, no entendimento da Escritura, assim. Mas teve muitos aspectos daqui que eu falhei, que hoje eu faria diferente, né, por ter uma compreensão mais madura, por ter um entendimento mais profundo e exato, né, do que é a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então tem alguns aspectos, né, de relacionamento, e especialmente no início do casamento, e esse é um deles. Porque quando foi, vamos dizer assim, cair a ficha, né, de que eu estava em desobediência, na verdade a gente até já tinha desistido já desse, né, porque a gente tinha colocado assim, 3 anos, né, ou até a gente entrar, né, digamos assim, a gente comprar uma casa e quando a gente entrasse na casa, a gente ia, né, começar a tentar ter filhos e tal, né, ou um limite máximo, caso a gente não tivesse casa ainda e tal, né, até 3 anos. A gente tinha colocado um limite, então, onde a gente não ia, né, ter filhos nesse primeiro momento, depois de casar. E aí depois disso, então, quando deu 1 ano e meio, né? 1 ano e meio a gente, vamos parar com esse negócio aí, vamos começar a tentar, né? Foi antes de qualquer uma das coisas que a gente tinha estabelecido, né? 1 ano e meio depois, ou seja, a gente já está, esse ano vai fechar 9 anos, né, de casamento, esse ano vai fechar. A gente já fechou 8, né, 8 e meio, né, a gente já está casados, né? Então faz 7 anos que nós estamos tentando, né, ter filhos, né? Ainda não veio, né? Mas, né, pela graça de Deus, né, se Deus quiser, Ele pode nos dar, né, ou não, né, a vontade, senão que seja feita, né? A nossa vontade é que nós pudéssemos ter muitos filhos, né? Mas muitos vai poder pelo menos encher o aljava, né, como diz o Salmo, né, ou 2 também, se fosse o caso, né? Conforme a vontade, né, de Deus. Mas o Senhor está cuidando de vocês, glória a Deus, o testemunho de vocês. E esse foi um arrependimento, sabe?
né? Por que nós, naquele 1 ano e meio, nós, né, por que tivemos aquela conversa, por que decidimos, né, fazer isso, sabe? Né? Então, assim, tem muita gente, sabe, que deixa mais tempo ainda. Eu conheci casais cristãos, né, que estabeleceram 7 anos, para daí começar a tentar, uma coisa assim, sabe? Fica assim. Casais cristãos que fizeram. Só que assim, só que não importa, pode ser 1 mês. No momento que tu colocou, estabeleceu um padrão, tu está indo contra o mandamento de Deus. E eu e a Marina, nós pecamos nesse sentido, né? E reconhecemos nosso pecado e nos arrependemos dos nossos pecados, né? Então, isso aqui, né, o povo de Deus precisa fazer. Não é, mas eu fiz isso. Tá, tudo bem, tu fez. Na verdade, não está tudo bem, né? Mas te arrepende, confessa a Deus, não fica tentando justificar, não fica tentando, não, mas todo mundo, não importa se todo mundo faz, nós não somos o mundo, nós somos o povo de Deus, então nós temos que agir conforme a vontade revelada de Deus. E justamente, né, só colocando, né, uma questão, né, que justamente, né, esse versículo, né, não vos conformeis com este mundo, né, se encaixa muito, né, dentro dessa questão, né, de fertilidade, na verdade, de infertilização, né, que o mundo quer, né, estabelecer como regra, né. E eu me lembro que antes do nosso casamento, eu fui no ginecologista, como normal, né, antes de casar, tal, para fazer os exames, ver se estava tudo bem. E a ginecologista disse assim, então tá aqui o teu anticoncepcional. Assim, tipo, já estabelecido, assim, não era algo assim, tipo, tu vai querer te prevenir, né, prevenir, como eles falam, né, prevenir bem bonitinho, né. Tu já é colocado no brete, tu nem percebe, mas tá sendo colocado no brete da... Aqui, ó, é bom que tu comece a tomar 3 meses antes do casamento. Para te ter noção do absurdo, né? A Aline foi procurada por uma filha de pastor. Estava namorando há 4 anos. Namoro. Aí uma baita vacilada. Essa palavra, namoro. Essa é uma cilada de Satanás. Não é de Deus. Nada. 4 anos, engravidou e abortou. Quer dizer, ela não fez nada certo, mas eu não estou aqui para julgar menino. Da mesma forma, para julgar ninguém que toma essas decisões erradas, que se opõe aos mandamentos de Deus, que essa não é a minha função. Mas sim, eu preciso não concordar com essa cultura, porque é uma contracultura dentro da igreja, onde as pessoas acham que tu dizer que as pessoas casam precisam ter filhos, que tu é alguém que está querendo ser machista, alguém que está impondo algo com autoridade. No meu caso, como pastor, eu tinha que sempre cuidar, porque parecia que eu estava impondo, sabe, o mandamento de Deus. Eu estava apenas trazendo, olha, Deus disse, não importa nada mais, importa o que Deus disse. E se Deus disse, está dito. Exatamente. Acabou a conversa. Não tem mais. Falou assim, ó, Deus disse, acabou a conversa. Aí ficava todo mundo, ficava eu, nós todos falamos. Quando Deus fala, cale-se todo homem. Então, diante da palavra, a gente fica quieto. A gente não argumenta. Só que aí, a gente também entende que é por amor. O patrimônio é um fruto de amor. E é divino. E não é algo força bruta, não é algo imposto, não é algo contra a cultura. A ideia não é essa, entendeu? Não, vamos fazer filho porque é para... Não é essa a ideia. Para ser do contra. Ser do contra também, né? Tipo, eu não sou desse, vou fazer 10 filhos. Aí não tem nem condição de pagar nem 2, quer fazer 10. Aí é pior ainda, né? Então tudo que é por amor a gente tem um entendimento maior. Mas tudo que é por obrigação, o entendimento é nada. Isso é fato. Então eu falo isso assim, que o amor que Deus tem derramado no coração de cada casal vai gerar nele uma obediência sadia, como é que se diz, responsável sobre essa questão de ter filhos. Não precisa também, cara, vamos fazer 10, porque não é isso aí também, né? Também não gosto. E também baseado na fé, né, Manilo? Pela questão assim de que é o Senhor que é o sustentador.
Amém. É Ele que prometeu sustentar, é Ele que prometeu providenciar todas as coisas necessárias. Exatamente. Então, assim, Amém. eu posso ter 10 porque é o Senhor quem se É o Senhor. Essa questão de ter filho, né? O casal casa novo, né? Eles já estão orientando, ó, não tenha filho, porque tem que comprar uma casa. Primeiro tem que comprar uma casa, tem que estudar, fazer faculdade, tem que se formar. E aí quando vai ter filho, vai lá com 39, 40 anos. Aí já acabou, é só mais um filho, né? Eu vejo que está na Bíblia isso aí. É. Não, só pergunta, é para a nossa pergunta, né? Para é a nossa igreja. Onde está na Bíblia? primeiro Ah, lá em Provérbios está escrito: avista um terreno, namorada, adquire, edifica uma casa, mas tipo assim, onde é que está? Antes de casar, tem que comprar uma casa. Onde está escrito isso? Tem que fazer faculdade. Isso ali é uma imposição. Tudo isso pesa porque é contra a família. E aí a criança vai trabalhar, porque ele não pode estudar depois. Mas é isso aí, vamos voltar para o islamismo, né? Tratar sobre esse ponto. Só mais uma questãozinha. Salam aleikum é o cumprimento deles que a paz esteja sobre vós. Salam aleikum. O cumprimento, né, dos Tu vê nos filmes, as coisas, né? dos muçulmanos. É verdade. Acho que é verdade. Então tá. Aí, ó, questão, né, dos muçulmanos, né? Uma outra questão, né? O termo árabe, né, às vezes tem pessoas, né, que podem confundir, né, como que o muçulmano sendo árabe, né? Só que árabe é que nem assim, é que nem a questão, né, de judeu, né? A questão de brasileiro, é uma questão que define uma etnia, né? E não necessariamente uma religião, né? Por mais que a religião islâmica ela surgiu no meio dos árabes, né? Mas árabe é um povo. Árabe é um povo, não é uma religião, né? Então nem todo muçulmano, né, é árabe, né? Tem árabes muçulmanos, mas tem árabes que são cristãos, tem árabes que podem ser ateus, podem ser qualquer coisa, né? Árabe é como um brasileiro. Exatamente. Todo árabe é um muçulmano. Exatamente. Vou Né? botar. Tem árabes que são cristãos, tem árabes que são, né, de outras religiões e tal. Lógico que a maioria dos árabes acabam sendo, né, muçulmanos. Né? Mas isso não é, árabe não é um sinônimo de muçulmano. Né? E da mesma forma como muçulmano é o quê? É aquele que se submeteu ao Islã, né? A religião ali de Maomé. E Qualquer pessoa pode se converter, né? sim. Que eu acho que o Mike Tyson, mas talvez também se converteu. Eu não sei se o Mike Tyson se converteu. Foi Né? sim. Se converteu o quê? Ao islamismo? Ah, tá, ao islamismo. Ah, tá, não, porque dizer assim, se converteu a cristão, não, né? Porque nunca vi nenhum testemunho dele, né? Não, qualquer pessoa pode se tornar muçulmano, né? Qualquer pessoa pode vir a, né, se tornar muçulmano. Independente, né? Porque o termo muçulmano não tem um vínculo com árabe, né? Um vínculo direto, assim. Né, muçulmano é quem está, né, debaixo dessa religião, né, do islamismo. Então o cara pode ser judeu e ser muçulmano, né, no caso de origem, né, não um judeu religião, né, mas de origem judaica, né, de filho de Abraão, ali de Isaac, Jacó, né, e ser muçulmano. O cara pode ser brasileiro e ser muçulmano, o cara pode ser americano e ser muçulmano, o cara pode ser, né, de qualquer país, né, etnia, né, origem, né, alemão, italiano, francês, inglês, né, ser muçulmano. Isso não impede, né? Então, porque muçulmano é aquele que pratica uma religião, o islamismo. Indo para outro ponto agora, voltando, né, e entendendo a história, né, como é que iniciou, como é que o islamismo surge, né? O islamismo surge lá com o profeta Maomé, né, também conhecido como Mohammed. O Maomé, então, ele, né, nasceu, né, lá no século VII, né, aliás, não sei exatamente agora o ano do nascimento dele, né, final do século VI, início do século VII ali, e
né, que é ali os inícios dos anos 600, tá? Então, ou seja, Maomé vem 600 anos depois de Cristo, tá? Então é ali que surge Maomé, 600 anos depois de Cristo. Ele era, vamos dizer assim, ficou órfão, né, de pai. O pai dele morreu, então ele não foi criado pelo pai. Ele começou a ser criado pelo avô. Só que na sequência o avô também morre. E aí ele passa a ser criado na adolescência pelo tio. Então o tio dele começa a criar ele, né, segue na vida dele até ele fechar os 25 anos de idade, quando ele se casa. Então ele conviveu com o tio dele, né, até os 25 anos de idade. 25 anos de idade, ele se casa com uma viúva, e uma viúva que era rica, né, ela tinha, né, caravanas e tal, né, herdou, né, essas caravanas do marido e tal, e, né, então, e ela tinha 15 anos, né, de idade a mais que ele. Ela tinha 40 anos de idade e ele tinha 25, né, quando se casou com ela. Né, se casam, eles têm, né, filhas. Maomé não chega a ter nenhum filho homem, né, ele tem filhas. Uma das filhas é chamada de Fátima, né, até faz lembrar a Maria, né, as aparições lá da Rainha dos Céus, lá dos católicos. Mas, né, voltando para a história, ele está ali casado com ela e tal, e não foi rápido até ele começar, vamos dizer assim, a ter as supostas revelações, né, da onde surge o Alcorão. Porque agora, né, entra um outro ponto, né? Alcorão. O Alcorão é o principal livro da religião islâmica. Eles até têm outros livros, né, mas não são todos aceitos, né, por todas as vertentes, né? Tu pega a vertente maior. É interessante, a gente pode fazer uma comparação. Nós temos assim, entre os cristãos, pelo menos, né, como religião, assim, né, lógico, né, que, né, pessoalmente nós não consideramos, né, os católicos cristãos de fato, né, mas como uma religião, né, chamada assim cristã, né, onde daí acaba, né, entrando ali católicos e tudo que é tipo, né, de pessoas que se identificam com Cristo e tal. Os católicos, eles ainda são uma maioria, né, e eles têm, e no catolicismo, o que é autoridade para os católicos não é só a Bíblia, né? Para os católicos a autoridade também é a tradição. A tradição também é autoridade para os católicos. Mas, por outro lado, nós temos, né, especialmente, né, os protestantes. Os protestantes têm, né, como única autoridade a Escritura, né? E nós não temos a tradição como uma autoridade. A tradição não é uma autoridade que está ali, né, competindo com a Bíblia e tal, né, e daí uma hora a gente dá ouvido, né, para a Bíblia, outra hora a gente dá ouvido para a tradição, né? Não. O protestante tem como autoridade a Escritura e não a tradição, como tem os católicos. Dentre os muçulmanos, né, no islamismo, existem duas divisões maiores, tá, que surgem, que são os muçulmanos sunitas e os muçulmanos xiitas. Os xiitas, eles são, na sua maioria, né, no Irã. Até tem outros locais, tá? Mas o país assim que majoritariamente, né, é o país xiita, é o Irã hoje. E os demais países, né, de maioria muçulmana, né, eles normalmente têm uma maioria sunita. Qual é a comparação agora que nós podemos fazer? Uma certa equivalência, tá? Não, xiitas, os que estão no Irã, sunitas, os que estão nos demais países, né? Na maioria dos demais países são sunitas. Então a maioria, né, dos muçulmanos são sunitas, né, e uma minoria são xiita. Como é que surgiu essa história aí de sunita e xiita? Quando Maomé morre, vão sucedendo, né, no governo, né, na liderança, né, dos muçulmanos, os califas, e que foram os sogros. Os primeiros califas eram sogros de Moisés, de Maomé.
Então Maomé ele teve várias mulheres, ele teve essa primeira esposa, né, essa viúva, né, que era 15 anos mais velha que ele e tal. Mas ele teve outras mulheres também. Então teve outros sogros, né? Teve vários sogros e pelo menos dois desses sogros são califas, né, que sucedem na liderança, né, do islamismo, né, quando Maomé morre. E essa vertente que surge, cuja origem são esses califas, né, os sogros, né, de Moisés e tal, mais uma vez de Maomé, né, eles daí que vem essa origem dos sunitas, dos sunitas. E os sunitas eles não têm como base apenas o Alcorão. O Alcorão é a base principal deles, mas eles também têm os hadiths, né, que são outros livros, né, de tradições orais, muito semelhante ao que acontece no catolicismo. Então a maioria nos muçulmanos são os sunitas, que tem como base o Alcorão, que é o livro deles, né, e o livro sagrado deles, e mais essas tradições orais, né, que lógico que se tornaram escritas, né, então em outros livros e tal, que são os hadiths. Eles seguem então esses, né, esses dois assim, né, esses são os sunitas. Agora os xiitas, tá? Os xiitas eles surgem a partir, né, de um HA. Tu lembra? Eu não lembro agora se ele era primo ou era genro. Quem? O que dá origem aos xiitas. Ele era Primo ou genro? Era genro, né? Era um dos genros de Maomé. Ele rejeita essa história de tradição oral. Tá? E eles não. A única base do islamismo é o Alcorão e ponto final. Então os xiitas, eles têm somente o Alcorão como a base da religião deles, né, do islamismo que eles seguem ali. E eles rejeitam então esses hadiths, né, essa tradição e tal, como autoridade, né, para definir o que seria o islamismo. Então, se a gente for analisar, né, dá para fazer uma certa comparação, tá? Lógico, né, são duas religiões completamente diferentes, né, tal, mas é que eles se baseiam somente no Alcorão, assim, de maneira semelhante como os protestantes, né? Nós nos baseamos somente na Escritura, somente na Bíblia, né? E já a maioria sunita, né, como também existe, né, uma maioria católica, né, acabam se baseando na Bíblia, no caso dos católicos, né, mais as tradições orais, né, enquanto que os protestantes Como é que é o nome? Sumas? Suma ou sumas? O que eles chamam no catolicismo? Não, no islamismo. Hadiths eles chamam. Não, mas tem um nome esse conjunto de... tá. São Bom, sumas, são tipo... eu sei que, assim, vou agora indo para o Alcorão. Tem uma palavra... O livro de sabedoria tipo apócrifo. Tem uma palavra que é até parecida com essa, né? Daí agora já indo para dentro do Alcorão, né? O Alcorão ele é um livro, ele não é tão grande assim. Ele é um livro até relativamente pequeno, né? Ele não é do tamanho da Bíblia, assim, ele é menor. E ele é dividido em 114 capítulos. E esses capítulos, né, são chamados suratas. Né? Esses são cada capítulo é uma surata, né? Essas divisões do Alcorão, assim, né? Outro detalhe, Alcorão, tá? O nome pode ser referido como Alcorão ou somente como Corão. Por quê? Porque o termo al em árabe é correspondente ao nosso artigo o, né? E Corão seria o nome do livro, então seria o Corão, né? Se a gente fosse, né, traduzir para o português, né? O Corão, né? Então ao Corão ele tem esse significado, o Corão, né? É Sunan. Esse movimento tem assim, eu vi várias histórias que as menininhas de 9, 8, 7 anos eram perdidas por ele. Pederasta, ele era pederasta, era pedófilo. Olha, provavelmente isso é bem quase certo que tenha, né? Era da família, duas caras, incesto, que ele pegava, por exemplo, assim, as filhas desses gêmeos e dos familiares, assim, próximo a ele, ligado a ele, com 6 anos, mas nos 9 anos ele perdoava como esposas. Pois é,
No islamismo é um negócio bem complicado, assim, né? Porque às vezes tu vê, assim, até hoje, né? Isso é algo comum, assim, né? Hoje, né, em países islâmicos, né, tu vê, assim, né, fotos, algumas imagens, assim, né, de homens velhos, né, tu tá lá com 40, 50 anos de idade, 60, veio o cabelo branco já e tal, com uma guriazinha, né, que é a noiva dele, né, então, tipo assim, sabe, uma coisa, né, terrível. Mas, voltando agora para... Comentei um pouco, né, sobre a questão do Alcorão, então, mas voltando para a história, né, do Maomé. Então, ele com 40 anos de idade, tá, ele ia de tempo em tempo, ele ia para uma caverna, né, lá, né, onde ele morava, lá em Meca. Existem duas cidades principais, tá, para os muçulmanos, né, que são eles têm na verdade 3 cidades que são sagradas, tá, que é Meca, Medina e Jerusalém, né, são as 3 cidades, né, mais importantes para os muçulmanos. Qual é a conexão de Maomé com essas 3 cidades? Meca, Medina e Jerusalém. Meca é a cidade onde ele viveu, né, cresceu, né, assim, era, vamos dizer, a cidade dele, né, a cidade de Meca. Por isso que ela é a principal cidade. Mas acontece, então quando ele está ali nas voltas, né, em alguma montanha ali perto, né, de Meca, numa caverna, e ele ia de tempo em tempo ali, né, para orar, né, e tal. Bom, sei que quando ele tinha 40 anos de idade, ele diz que aparece o anjo Gabriel para ele e revela algumas coisas, né, e aí começa, né, as lendas, né, do islamismo, que Maomé, ele era analfabeto. E eles diziam, que um milagre, né, do Maomé, porque ele nunca fez, né, nunca curou ninguém, nunca fez nada. Não, mas o milagre de Maomé é que ele, mesmo sendo analfabeto, ele escreveu o Alcorão. Essa é uma lenda, né, que é falada, porque na verdade não é verdade. Porque Maomé, ele de fato ele era analfabeto, e ele não escreveu nada, ele não escreveu o Alcorão, não escreveu nenhuma linha do Alcorão, porque ele nunca aprendeu a escrever, né, nem ler, né? Então, é uma mentira. Ele, com certeza ele era um cara inteligente, isso não dá para, né? Não é porque ele era analfabeto que ele não era inteligente, ele era estrategista, afinal ele conseguiu levar no tempo de vida dele o islamismo bem longe por causa de estratégia de guerra, então ele era estrategista, né? Ele era um cara inteligente, um cara estrategista, um cara, né, que, né, então, só que era analfabeto. Ele tinha uma boa memória, né, era um cara de boa memória, apesar de não ter aprendido a ler e escrever, mas ele tinha boa memória. Uma boa imaginação, uma mente fértil, né? Bom, estava lá na caverna, daí ele volta, né, fala com a esposa dele, com aquela viúva que foi a primeira convertida, né, ao islamismo. Né? Ele diz que apareceu o anjo Gabriel para ele e tal, né? E daí ela reconhece, então tu é o profeta de Deus agora para nós aqui e tal, né? E aí está o ponto, né? Justamente a declaração que para que alguém se torne muçulmano é reconhecer que só o Alá que é Deus e que o Maomé é o profeta dele. A pessoa que faz essa declaração, né, que levanta a mão e faz essa declaração, se tornou muçulmano. É na língua deles, né? Na língua deles, em árabe, tem que falar isso em árabe, né? Decorou a frasezinha ali, falou em público lá no meio de uma mesquita ali e tal, pronto, se tornou muçulmana. O Alá, ele só entende árabe, né? Sim, a gente já vai chegar nesse ponto. Né? Letra vai falando para ídolo. Olha só, o Alcorão, tá? Então ele foi sendo, vamos dizer assim, revelado pelo anjo Gabriel, tá? Que com certeza, né, era um demônio, né, que estava falando. É muito parecido, né, com a história de Ellen White, né? Porque ela também tinha um anjo assistente, tinha as visões, né, foi escrevendo coisas que, tu vê, Ellen White ela rejeitou a Bíblia? Não rejeitou a Bíblia. Maomé rejeitou a Bíblia? Maomé não rejeitou a Bíblia, nem o Antigo nem o Novo Testamento. Só que aí que entra um detalhe, tá? Ele de fato não rejeitou, ele reverencia, tá? Tanto o Antigo como o Novo Testamento. Só que o que é que ele afirma? E que aí que tá aí que a gente tem que perceber o veneno, tá?
que Maomé ele não crê? Ele não crê na preservação. E é esse que é uma tecla que eu tenho sempre martelado com os irmãos. Não adianta a gente acreditar, não, mas eu creio em toda a Bíblia, em toda a Escritura, né, que é inerrante, inspirado por Deus e tudo. Mas os originais se perderam e hoje a gente só tem algo perto. Não, negativo. De que adianta de que adianta a gente ter uma inerrância, uma infalibilidade de um livro que se perdeu? Não adianta de nada. Então, qual é o ponto? Inerrância e infalibilidade tem valor quando há preservação. E esse é o ponto. A Escritura ela foi preservada e sempre será. Pode vir guerra, pode vir perseguição, pode vir o que for. A palavra de Deus ela vai ficar preservada. Pode se levantar leis, né, querendo que se mude a Bíblia, que se faz, não importa, pode surgir. A Bíblia não vai ser. Né? E o Maomé, o que ele afirmava? Ele tinha respeito pelo Antigo e Novo Testamento, mas ele dizia que os judeus e os cristãos haviam corrompido. Então, que os textos que se tinham atuais, isso no tempo lá de Maomé, anos 600 e pouco, eram textos que haviam se corrompido, que haviam sido modificados pelos cristãos e pelos judeus. Então, basicamente o que Maomé afirmava, né, um respeito e tal pelos originais, lá, mas que não se tinha mais, né? E que olha só o que ele diz: estavam nos céus, né? E é interessante, e sabe que tem pessoal da crítica textual que defende exatamente a mesma coisa, que diz que nós temos a palavra preservada nos céus. Sério, eu já vi esse tipo de afirmação, gente. Então, assim, é triste, mas assim, a palavra de Deus, nós temos acesso a 100% dela hoje. E se nós vivermos mais, 50, 60, 70 anos na Terra, nós vamos ter acesso. E as gerações que vierem, se Jesus não voltar antes disso, até a vinda de Cristo, a palavra de Deus não vai passar. Nada. Ela vai permanecer eternamente. Então, aí já começa o primeiro ponto. Eu gosto. Isso, antes de eu ir prosseguir. Pode. Mas também é assim, quem escrevia era o secretário que escrevia. Sim. Como o diabo gosta de repetir, né? Foi assim que E aí eu queria que os irmãos abrissem Gálatas, capítulo 1. Esse texto, a gente vai abrir outras vezes. E é importante, né, nós abrirmos esse texto cada vez que nós chegarmos numa suposta religião, né, que inicia com supostas revelações de anjos, né, como vão ter outras, né? Quando a gente for estudar outras religiões, a gente vai abrir esse texto porque ele precisa estar bem memorizado. Porque pesquisa profundamente, assim, tem essa capacidade. É uma história inventada dele, ele só pegou o nome e inventou toda a história, ou ele tentou fazer alguma conexão mesmo com o Antigo Testamento, com Gabriel? Sabe? Não fiquei bem assim. Justamente, na verdade, ele diz que é o anjo Gabriel para, digamos assim, dar uma credibilidade. Porque o anjo Gabriel, ele é o único anjo que é mencionado. Aliás, tem o arcanjo Miguel, né? Mas anjo mencionado por nome é só o anjo Gabriel mencionado lá em Daniel, e também o anjo Gabriel, ele é aquele que vem e anuncia o nascimento de Cristo, de João Batista, né? Então, tipo assim, ele é o anjo que é mencionado por nome, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, ele quis dar essa, vamos dizer assim, para poder dar um tom de autoridade, de credibilidade, é que ele faz isso, né? Daí esse é um nó. Sabe aquele anjo lá que apareceu lá no Antigo Testamento, que apareceu também no Novo? Apareceu para mim. Agora eu tenho o terceiro testamento. No Alcorão e nas Sunas também, se fala mais sobre Jesus como profeta, se fala mais ainda sobre Moisés do que ele. Do que sobre Maomé. Sim. Fala mais sobre Jesus, mas muito mais sobre Moisés e muito pouco sobre ele, que é uma curiosidade, né? Uhum. É porque ele faz toda uma conexão, né, com o Antigo Testamento, com Jesus, tudo. Ele não chega
Olha só, esse que é o detalhe, sabe? Porque ele não chega a rejeitar de todo. Ele, vamos dizer assim, ele tem uma certa admiração por Cristo, até por Maria, né, a mãe de Jesus, né, por todos os patriarcas, né, Abraão e tal. Só que aí é que começa o negócio, porque ele vai inserindo um monte de fermento em toda essa história. Quais são esses fermentos? Primeiro, voltando lá para as origens, lá no Antigo Testamento. Abraão, tá? Qual é o filho que vai ser oferecido lá? Eles dizem que não é Isaac, que o filho da promessa não é Isaac, que o filho que foi oferecido era Ismael. Que primogênito para ele. Então, para eles, Ismael que estava sendo lá, que Deus pediu para ser oferecido no sacrifício. Então eles já mudam já isso aí. Então eles já colocam, né, que eles tiram o foco então de Isaac, Jacó, que é Israel, né? E então, né, toda a sequência que vai chegar em Cristo, né, o Messias, eles tiram esse foco e colocam o foco em quem? Em Ismael. E que daí, porque Ismael é justamente aquele que vai dar origem aos árabes e que daí vai chegar até Maomé, né? Então assim, e daí acaba que fica, né, esse povo, né, como vamos dizer assim, que seria o povo, né, escolhido, o povo, né, digamos assim, da promessa, né, e tal. Que ardiloso, né? O primeiro mas ele tem assim, ó, Adão, Noé, Moisés, Abraão antes. Abraão, Moisés, Abraão, Ismael, é uma outra história, né? E Jesus. E depois, por último, e Maomé. Isso. São os principais para eles. E aí tem uma coisa interessante, que o Michael falou agora, que ocorreu para mim. Né? Por exemplo, se eles estão atacando Gênesis, que a gente vê como Deus ele é onisciente. Porque como é que nós conhecemos também uma das primeiras nomenclaturas do nosso Deus, expressão, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Preservação. Por favor. Olha como o nosso Deus ele é tão onisciente, né, que não falta nada para nós assim, de entender. E às vezes a gente não dá bola, a gente fala assim, isso era uma expressão usada lá no Antigo Testamento. E até assim, uma coisa que o Maomé fazia era buscar o Deus de Abraão. Quando ele ia na caverna, ele buscava o Deus de Abraão. Mas só menciona Abraão, não menciona Isaac e Jacó. Exatamente. Só menciona Abraão. Agora esse, então vamos lá, focando, primeiro ponto. Só a Escritura. A gente já sabe que para identificar uma seita, a gente já vai no primeiro ponto. Só a Escritura. Qual é a visão que a seita tem sobre o só da Escritura? Porque normalmente a seita não tem essa visão. Não tem, né? Esse que é o detalhe. Essa tem, né? Essa quer atacar diretamente dizendo que não foi preservado. Tu vê, né? Eles já atacam, já fazem o ataque, eles já desferem o ataque, né? Dizendo que a Escritura, Antigo e Novo Testamento, não foi preservada. Então já começa, né, aí. A gente já poderia rejeitar o islamismo como seita, né? Como uma fé heterodoxa, herética, né? Somente já por essa declaração de Maomé, por essa crença deles, né, de que o Antigo e o Novo Testamento não foram preservados, foram corrompidos. Só por aí a gente já poderia rejeitar essa religião, que tem gente, né, que não, a gente tem o mesmo Deus, não sei o que e tal. A gente já vai, mais adiante eu vou entrar nesse ponto do porquê não, tá? Vamos lá, primeiro vamos focar aqui no solo da Escritura. Segundo ponto, eles acrescentam algo à Escritura, né, ao Corão, é uma outra revelação. Não, o cânon foi fechado. Quando o Apocalipse foi escrito, o cânon se encerrou. O cânon bíblico. O que é o cânon? Justamente é esse conjunto de livros inspirados por Deus. Se a gente deixa um cânon aberto, então a gente tem que abandonar o solo da Escritura. Se a gente quer manter, se a gente vai manter o solo da Escritura, o cânon está fechado em 66 livros. Não tem nenhum a mais e também não pode ter a menos, tá? Não pode ter gente querendo remover nenhum livro da Bíblia e nem querendo acrescentar. O cânon está fechado, encerrado, a palavra de Deus dada, recebida por nós, reconhecida apenas. Nós não batemos o martelo para autenticar o que é, nós apenas reconhecemos, nós recebemos, tá? E
são esses 66 livros. E todo o texto da Escritura está preservado, letra por letra, palavra por palavra, tudo. Agora, aí chega ali, vamos ler Gálatas aqui, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que Maomé fez? Ele anunciou um outro evangelho, e por meio, segundo o que ele estava dizendo, de um anjo vindo do céu. Estava anunciando uma outra mensagem, um outro evangelho, uma outra mensagem supostamente vinda de Deus. Então, o que é essa mensagem? O que o Alcorão é diante de Deus? Anátema. O que a religião muçulmana é diante de Deus? Anátema. O que Maomé era diante de Deus? Um maldito, um anátema. É o que o texto aqui está dizendo claramente. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Só por essa passagem aqui nós já conseguimos rejeitar um monte de religiões falsas, de seitas. Vem com uma história de que um anjo está me revelando, que estou tendo visões, não sei o que lá, e está acrescentando algo à palavra. Acrescentou uma vírgula de doutrina, além do que nós já temos. Mas é só um detalhezinho, que não tinha sido revelado ainda, mas Deus revelou para mim. Não importa se é só um detalhezinho, pode ser uma frase. Não precisa ser um livro inteiro, que nem o Alcorão. Não precisa ser vários livros, né, como Ellen White escreveu. Pode ser uma frase só. Mas é só uma frase além do que está escrito. Mas é uma doutrina que não está reconhecida na Escritura? Então seja anátema, pode ser essa frase só. Porque com quantas frases que Satanás fez Adão e Eva caírem? Quantas frases foi preciso? Ele colocou uma frase primeiro como dúvida e depois uma outra frase negando o que Deus havia falado. Quantas frases foi preciso para corromper a mente de Eva e para que Adão e Eva pecassem? Foi isso mesmo que Deus disse? Certamente não morrereis. Assim, então, sabe, olha que diálogo curto e poucas frases que foram suficientes para fazer a humanidade cair. Então, assim, a gente não pode dizer, mas é só uma versão, não importa, qualquer acréscimo. Nós não podemos ir além, né, do que está escrito, né, como Paulo, né, fala, né, em 1 Coríntios, e como diz aqui, né, se alguém anunciar outro evangelho além do que já tenha anunciado, seja anátema. Assim, olha, ele repete, assim como já vos dissemos, agora de novo. Ele já tinha dito isso. Isso que ele estava falando para os Gálatas aqui não era algo novo para eles. Quando ele escreve isso aqui para eles, ele presencialmente já tinha falado isso para eles. Tanto que ele fala aqui, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Era algo que Paulo já tinha falado pessoalmente com os irmãos lá na Galácia, e agora ele escreve e repete 2 vezes para deixar bem enfatizado que quem anunciasse outro evangelho, quem quisesse ultrapassar, falar algo além, mesmo que mas foi um anjo de Deus, foi o Gabriel, não importa, anátema. Interessante, né, ter ficado registrado especificamente essa palavra, né? E justamente isso é o que fizeram depois, né? Exato. Botaram um anjo. Não, e olha quanta gente é enganada. Né? Pense todos os cristãos tivessem conhecimento da palavra e crescem verdadeiramente, né, na Escritura. Quanta gente não teria sido enganada. Olha quanta gente que foi enganada simplesmente por não conhecer a Escritura, por não chegar aqui, esse ateu aqui, mas a Bíblia diz que se um anjo de Deus vier anunciar outro evangelho, vai ser. Pensa quanta gente não ia ter sido enganada. Né? Muita gente ia ter sido guardada, protegida, porque a palavra de Deus é um escudo. Sabe, Michael, eu tive que estudar, há 3 anos atrás, eu tive que estudar assim, angiologia, né? Angelologia. Porque não que aconteceu isso comigo, mas eu até conheci pessoas que por causa assim, desse tipo de abordagem
não entendia claramente que não é por causa disso que agora todo anjo é maldito. Todo anjo é algo que a gente tem que discernir, né? Porque nós temos anjos que estão ao nosso redor, né? Enfim, estão trabalhando, são ministros de Deus, né? Estão batalhando com nossos filhos, né? Digamos assim, num plano que nós não enxergamos a não ser espiritualmente, não servimos de outra forma. É muito interessante porque Paulo ele está falando isso aqui, mas não somente, é que na verdade naquela época tinha um outro evangelho. Estava acontecendo algumas coisas, então ele está defendendo a fé, né? Defendendo a pregação que ele já tinha comunicado. Por exemplo, para nós. Aí, agora, indo aqui, ó, só a escritura, então a gente já sabe, né, que nesse ponto a gente já pode fazer no nosso checklist, né, reprovado. Já erraram a questão. Agora vamos lá, doutrina de Deus, tá? Que aí entra o ponto, né? Não tem muita gente que diz assim, não, mas o Deus é o mesmo. Muita gente afirma isso, que o Deus dos cristãos, que o Deus dos muçulmanos, né, do islamismo é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Tá? Não é o mesmo Deus. Por que não é o mesmo Deus? Porque o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, mas 3 pessoas. Os muçulmanos negam isso. Eles negam a divindade de Cristo. Para eles, Jesus Cristo é apenas um profeta. Agora a gente entra também na cristologia. Eles negam a natureza divina de Cristo. Para eles, Jesus foi apenas um homem. Somente isso e nada mais que isso. Um homem que foi... Olha só, e olha que interessante, eles não negam o nascimento virginal. Eles não negam o nascimento virginal. Tem coisas que teólogos que se dizem cristãos, né, que se dizem, lógico que não são cristãos, né, teólogos modernistas, né, teólogos liberais, né, que negam o nascimento virginal de Cristo, né, os muçulmanos não negam o nascimento virginal. Eles afirmam que Jesus nasceu, né, de Maria e que ela era virgem, que na visão deles, né, Alá teria, né, com seu poder, né, feito que Maria gerasse Jesus virgem. Então eles não negam o nascimento virginal, mas olha só o que eles negam. Eles negam o mais importante. Eles negam a encarnação. Porque uma coisa é tu não negar o nascimento virginal, mas isso não significa que a pessoa não negou a encarnação. Eles negam a encarnação de Cristo. Por quê? Porque para eles foi apenas um homem que surgiu ali, ponto. Assim como né, pode, né, num casal, né, concebem uma criança, Deus fez que uma criança fosse concebida no ventre dele, mas não é uma encarnação. A encarnação de Deus, que é justamente a doutrina que nós cremos, que é Deus encarnando, né, que Deus se manifestou em carne, essa doutrina eles negam, eles não creem que Deus se manifestou em carne, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, eles não creem e essa é uma declaração que eles afirmam taxativamente, que Alá não tem filho, e de fato Alá não é o pai de Jesus Cristo mesmo, né? Jesus Cristo não é Alá, né? Por quê? Alá não gera, né? Eles dizem, Alá não gera. Então eles negam taxativamente que Deus seja pai, né? Negam a paternidade de Deus, então eles não chamam Alá de pai, né? Então é um Deus diferente mesmo, não é o mesmo Deus. O nosso Deus é um Deus triuno. O Alá não é um Deus triuno. O Alá, na verdade, é apenas uma divindade pagã. É a mesma coisa como se pegasse lá os gregos. Qual era o Deus principal dos gregos? Zeus. Pegasse lá os Zeus, vamos extinguir com todo o outro panteão aqui do Olimpo e vamos ficar só com os Zeus. Agora o Zeus é o único Deus. Aí chega lá, né, a gente crê que o Zeus é o único Deus, né, daí fazem um malabarismo lá para dizer que o Zeus era o mesmo Deus de Abraão e tal, e aí fica, né, aquela história, né, que então o Zeus é o Deus da Bíblia, é o mesmo Deus dos cristãos. Faria sentido ou não? É lógico que não faz sentido nenhum. E isso aconteceu com Alá. Uma coisa importante falar sobre essa expressão Deus, né? Porque assim, alguém pode dizer, mas na Bíblia Paulo encontra, né, em grego, numa cidade de Atenas, a
expressão Deus desconhecido. Na verdade, Paulo ali até vai citar filósofos, ele vai pregar vai fazer de louco para ganhar os loucos, literalmente ali, né? Só que, na verdade, as categorias que nós entendemos de divindade, todos esses deuses que supostamente seriam deuses com letra minúscula, eles não são deuses, que vai afirmar só a Escritura que só Deus é Deus, e não há outro Deus além do nosso Deus. Porque senão a gente pode entrar nessa filosófica categoria que os deuses com letra minúscula são de fato Deus, não são. Sim. Eles São rebaixados a ídolos. Alguém que vai ser um ídolo de alguém, que vai ser venerado por alguém, vamos sujeitar a ele. Ele vai ser tratado como um Deus, mas não sendo um Deus. Isso é importante falar. Porque senão é uma ideia filosófica que até transcorre para algumas pessoas da Escritura, só que não é isso que Paulo quer dizer quando ele cita isso. Ele não está dizendo que existe outro Deus. E mesmo que o panteão dos deuses gregos, da mitologia grega, diga na literatura antiga que houve outros deuses, não é fato para nós que nós creiamos que existiram outros deuses. Porque não há outro Deus. Se a Bíblia diz que não há outro Deus além de ti, e aqui eu estou concordando com o Michael, eu só dizer sobre essa questão de a gente falar outros deuses, ou um Deus, o Deus deles não é igual ao nosso Deus. Ele foi rebaixado a uma entidade, a um ídolo, né, sem divindade nenhuma, não tem divindade comprovada, mas sim imaginada, né, ou, de uma certa forma, a ideologia dos seguidores dele, né? Agora, pela Bíblia, não há outro Deus. Sim, não existe. São só anjos caídos, são demônios, né? Tudo aquilo que se presta de adoração a qualquer outro que não seja o Deus verdadeiro, né? Que é o Deus triuno, né? Pai, Filho, Espírito Santo, é uma adoração a um ídolo, é uma adoração a um demônio. É isso, né? Então, né? E Alá é isso. Alá é só um ídolo. Alá é um ídolo. Alá, né, qual é a história? Alá, ele era... o próprio nome do pai de Maomé era Abdullah. E Abdullah seria algo semelhante a escravo ou servo de Alá. Ou seja, Alá já existia. Mas já existia como? Ele era só mais um dentre os vários ídolos, né, aqueles falsos deuses, né, que eram adorados lá em Meca, onde tem lá a Kaaba, né? A Kaaba é um local, né, onde tem uma pedra negra, né, dentro, né, assim, e que aquela pedra representa Alá. Tá? Só que antes disso, tá, antes de Maomé, aquele local tinha um monte de pedras, representando um monte de deuses, né, centenas de deuses que os árabes serviam, que adoravam. Aí chega lá o Maomé, não, só o Alá é Deus. É a imagem de todo mundo. Aí ele vai lá, ele começa a ter as revelações do Alcorão, começa a receber as revelações do Alcorão lá e tal, né, ao longo de vários anos. Em Meca eles não recebem ele, né? Algumas pessoas, né, aceitam ele, mas a maioria não, e expulsam ele de Meca. E aí ele vai para Medina, que tinha um outro nome na época, mas daí ela, né, depois muda o nome, né, para Medina. Lá em Medina é onde ele começa de fato a estabelecer, né, e ganhar mais adeptos, ganhar força. Ele ganha força, né, à base da força, né? Ele vai assaltando, ele vai matando, né, homens nas caravanas, enriquecendo, né, e tal. Na medida que ele vai ganhando mais força, mais dinheiro, ele vai ficando mais poderoso, ele vai conseguindo, né, angariar também mais exércitos, mais gente pro lado dele. Em Medina é onde ele constrói a primeira mesquita. Então, a primeira mesquita construída na história foi em Medina. E de lá, depois de alguns anos, ele parte em marcha, né, junta ali um exército e parte em marcha contra Meca. E ao longo, depois de um tempo, não é já de pronto que ele conquista Meca, mas depois de alguns anos ele conquista Meca, conquista a cidade de Meca. E uma vez que ele conquista a cidade,
ele destrói todos os ídolos que havia lá, né? Ele só um ídolo que ele deixa de pé, o Alá, né? A pedrinha do Alá ele deixa lá intacta, né? Mas as pedras dos outros falsos deuses lá, ele destrói com tudo. E aí ele estabelece, só o Alá agora é que pode ser adorado, ele é o único Deus, não sei o que lá e tal, né? E aí tem gente que acha que é o mesmo Deus cristão. Não é porque eles dizem que são monoteístas que é o mesmo Deus. Não é porque eles dizem que o Alá é o Deus de Abraão e tal, que isso de fato seja verdade. É uma mentira. Quando Maomé disse que Alá é o mesmo Deus de Abraão, o que ele está falando? Ele não está falando uma verdade, ele está falando uma mentira. Porque a descrição toda que é dada desse Deus deles, desse Deus de Maomé no Alcorão, é uma descrição completamente diferente do Deus revelado nas Escrituras. A revelação que Alá faz de si, esse falso Deus, esse demônio, chama assim, Satanás, quando ele faz essa revelação a respeito de si mesmo, né, no Alcorão, essa não é a revelação de Deus da Bíblia, é uma revelação diferente. Então assim, não bate, é uma contradição muito grande entre um Deus e o outro, né? Então assim, né, para começar, né, toda a questão, né, da Trindade, eles chegam a dizer que Trindade é uma blasfêmia, que Trindade é, né, aquele que fala isso tem que ser morto, não sei o quê. Eles negam o Alcorão, o islamismo, ele nega taxativamente as doutrinas que para nós são as mais essenciais. Aquilo que é mais essencial. Tá? Então, por começar, divindade. Né? Quem é Deus? Eles negam o Deus verdadeiro. Eles negam o Deus verdadeiro. Eles negam a divindade de Cristo. Eles negam o Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo. E outra... Quando nós lemos João 14, que Jesus fala, né, que vai vir outro Consolador, eles interpretam que esse outro Consolador que viria, que é quem? Quem que é o outro Consolador? É o Espírito Santo. Eles interpretam que esse outro Consolador era o Maomé. Por quê? Porque como eles veem em Jesus apenas um profeta, então o outro Consolador semelhante a ele não é uma outra pessoa divina, no caso o Espírito Santo. É apenas mais um profeta. E qual foi o profeta na visão dos muçulmanos que veio depois de Cristo? Maomé. Então, eles interpretam essa passagem de João 14 não como se referindo ao Espírito Santo, mas como se referindo a Maomé. Olha que coisa terrível. Então, assim, agora focando novamente em Cristo. Outras doutrinas que são essenciais, que se alguém não crê nessas doutrinas é perdido, está condenado. A expiação, a redenção, a propiciação em Cristo, o sacrifício substitutivo de Cristo, eles negam isso. Eles negam, por quê? Porque eles creem que Jesus ele foi, que assim, eles na verdade nem sabem ao certo, se ele foi para a cruz e saiu e foi substituído e tal, ou se ele nem foi outro que foi, né, no lugar dele. Mas no final das contas ele chegou a dizer que o Judas, né, provavelmente foi Judas o que no final das contas foi crucificado. E que Jesus nem teria sido crucificado. Mas olha só uma outra coisa que eles creem. Eles creem que Jesus subiu vivo para o céu. Tu vê? A forma como Jesus veio para o mundo e como saiu, eles não negam. Eles não negam que Jesus nasceu de maneira, né, de virginal, né? Nasceu, né, de Maria, de uma virgem. E eles não negam também que Jesus subiu ao céu, que foi arrebatado, viu? Mas eles negam toda a história da redenção, toda a obra que Jesus veio fazer por nós, eles negam. Tem uma coisa muito interessante sobre Jesus, assim, algo que não é verdade. Eles falam que Jesus, ao nascer, assim, nesse primeiro ano lá, tem a condição de Jesus falar, quanto bebê, e eles falam da infância de Jesus, coisas mirabolantes, assim, coisas que a gente nunca ouviu falar. Mas sabe que tem um detalhe, o Maomé, ele usou para escrever o Alcorão, né? Lógico que ele usou alguns trechos, né, do Antigo Testamento, né, para escrever, né, o Alcorão, ele usou trechos, né, do Antigo Testamento, mas ele usou trechos de um evangelho apócrifo. Ele não usou nenhum dos 4 evangelhos,
mas ele usou um evangelho apócrifo para também para ele fazia algumas citações do evangelho apócrifo no Alcorão. Então, assim, imagina, os evangelhos apócrifos, na sua grande maioria, foram escritos por gnósticos. Continham ali heresias nesses evangelhos e tal, né? E foi um evangelho assim que Maomé se utilizou, né? Lógico, se utilizou não necessariamente, né, de ele lá consultando, né, porque ele nem ler ele podia, né? Mas isso não significa que ele não pudesse ter acesso a esse tipo de conhecimento, né, que outras pessoas, né, tradição oral, né, outras pessoas lendo para ele, né, né, afinal ele tinha contato com cristãos, com judeus. Lá em Medina, no primeiro momento, ele se tornou muito amigo dos cristãos e dos judeus. Depois, quando ele está mais forte, ele mata todos os cristãos e judeus que estavam no caminho dele. Jerusalém foi uma chacina, E aí, né? E aí entra assim, ó, daí depois ele volta e conquista Meca, né? Daí tá. Só que daí já tem, né, o porquê dessas duas cidades serem as principais, né? Medina e Meca. Mas e Jerusalém? Por que Jerusalém é importante? Porque o Maomé, ele em dado momento, ele diz que ele tem uma visão, né? Eu até vou abordar o conteúdo da visão, eu vou abordar então na quinta-feira que vem, tá? Porque daí ela vai estar também conectada com outros aspectos, né? Mas ele tem uma visão lá, né, em Jerusalém, e aonde a princípio ele estava lá na Arábia Saudita, lá, né, e que no entendimento dele, né, digamos assim, ele teria sido transportado para Jerusalém, e de Jerusalém ele teria sido transportado para o céu. Depois ele volta para Jerusalém e volta depois lá para o lugar onde ele estava. Então, sabe, toda essa viagem dele, né, sabe, ele meio que, daqui a pouco ele quis dar uma de Ezequiel, né, porque Ezequiel, né, ele não foi transportado para o céu, né, mas o profeta Ezequiel, ele estava lá, né, na beira, né, do rio, lá perto, lá da Babilônia, lá de outros lugares, né, onde tinha sido transportado no cativeiro, e de fato Deus leva Ezequiel, né, lá para Jerusalém em espírito, né? Só que daí o Maomé, eu também, né? E não foi só até Jerusalém, eu fui para o céu também. Então, né, ele era uma junção, ele era o super profeta, né? Ele era a junção de Ezequiel e de Paulo. Porque Paulo foi levado até o céu, o Ezequiel foi até Jerusalém. Ele pega e junta os dois. Eu sou o Paulo Ezequiel, né? Só que ele teve uma quebra de paradigma na época dele também, porque ele fez uma coisa, porque os árabes, né, eles eram muito violentos, assim, tudo era. E as mulheres, Maomé, ele dizia que a mulher era uma espécie de brinquedo, de acessório, né? Para ele se divertir e se servir dela. Mas, no Alcorão, ele fala sobre Maria. É a única mulher que ele vai mencionar, é Maria. Tipo assim, com respeito absurdo. É a mulher mais reverenciada em todo o islamismo, é Maria. Mais do que a esposa de Maomé, mais do que as filhas, mais do que qualquer outra mulher. Quebra de paradigma, só para não. A Maria, ela é... E olha só, eu não tenho certeza, tá, sobre essa história, porque eu li ela uma vez, eu não encontrei agora, assim, também não... eu estava pesquisando bastante coisa, assim, também não tive tempo de ir atrás desse aspecto específico, tá? Mas eu já li uma vez que quando ele chegou em Meca e foi destruindo tudo, os ídolos e tal, aqueles falsos deuses e tal, de que a estátua de Maria ele não teria destruído. Não que ele, né, que eles adoravam, né, mas que a reverência por Maria era tanta que ele não teria destruído a estátua, não teria tipo assim permitido, né, a destruição da estátua de Maria, né, que havia na cidade. Né, precisaria confirmar melhor essa, né, situação, né, mas não duvido que tenha, né, acontecido dessa forma. Uma coisa importante também que está falando aí, que Maomé, assim como os discípulos deles até hoje, os islâmicos, que entram em discussões, eles são verdadeiros mentirosos, né, enviados de Satanás mesmo, e propagadores de fábulas, historinhas assim, né. Lógico, os apóstolos diziam lá que Jesus pegou na terra e fez um passarinho,
Jesus era bem pequenininho, Jesus teria criado um passarinho, assim, pegou a terra, passarinho. Algo que isso é mentira, isso é uma fábula. Não. Se a Bíblia não fala, a gente não pode dar ouvidos no silêncio da palavra. Não, imagina, e na verdade isso não é nem uma questão de silêncio, né? É uma questão de contradizer. Porque em João diz claramente que Jesus principiou os seus milagres quando ele multiplicou a água em vinho, né, lá em Caná. Ali diz que ali principiou, ou seja, ali principiou, quer dizer que antes disso ele não fez nenhum milagre, não, né, não nesse sentido assim como homem, né, operando aqui em seu ministério aqui na Terra. Ali foi o primeiro, né? Porque lógico que milagre, né, Jesus já tinha feito no sentido dele como Deus, né? Isso, né, não tem questão, mas agora ele quando veio, né, quando encarnou, né, aqui na Terra e tal, né, ele, né, no seu ministério, né, o primeiro milagre que ele fez está ali registrado, é ali que ele principiou. Mas para a gente poder né, finalizar hoje, né, depois a gente dá sequência na semana que vem, uma outra questão que eu quero comentar também é sobre a questão o Alcorão. Ele foi escrito todo em árabe, né? E os muçulmanos, eles não têm, assim, eles não consideram qualquer tradução do Alcorão para outra língua como sendo um livro sagrado. Eles não consideram que é um Alcorão, né? Eles não chamam de Alcorão, né, alguma tradução do Alcorão. Eles aquilo ali é um livro que é a interpretação do tradutor. Mas o Alcorão, o livro sagrado deles, é só o livro em árabe, né? Então a gente chama, a gente tem aqui, né, eu li o Alcorão, né, e tal, a gente leu em português, é uma tradução do Alcorão em português. Um muçulmano, para ele, tu não leu o Alcorão, tu leu uma interpretação de um tradutor, né? Porque Allah só fala, e as orações, tudo é só em árabe. Porque, né, vamos dizer assim, é um Deus que, tu vê que Deus pequenininho, né, só entende o árabe. Se não orar em árabe, Allah não ouve a oração, não responde oração nenhuma que não for feita em árabe. É só o árabe que o Allah vai, né? Então, assim, é um demônio tão pouco que nem conseguiu aprender outras línguas. E aí, por isso também, né, eles fazem algo semelhante também aos católicos, na questão de que eles repetem, né, muito, né, aquela frase ali, eles pegam e eles ficam repetindo em árabe, porque é a oração deles, né, tipo assim, aí eles ficam só repetindo. E outra coisa que aprenderam, uma coisa assim. Há poucos. Uma coisa importante também é que, no caso deles, desculpa. Era que estava falando ali. Esses dias eu assisti um vídeo, né? Na verdade, sim, eram alguns cortes, né, de um vídeo maior, né, no YouTube, de um podcast que tem, né, que é o podcast do Vilela, né, Inteligência Limitada e tal. Né, às vezes até tem algumas situações bem interessantes, assim, né, que surgem ali, alguns debates, algumas situações, né, de alguns que vão ali, né. Mas esses dias chamaram o Caio Fábio como representante dos cristãos. Pensa que tipo de representante, né? Um herege daquele tamanho foi lá para representar, né, o que seria o cristianismo. Aí um judeu lá, um rabino, né, judeu, e um muçulmano, não lembro agora qual era o nome que eles tinham dado pro carinha, pro muçulmano lá. Assim, o cara, o mais pacífico, né, o que tinha a fala mais mansa de todos era o muçulmano. É perigoso também. Não, e olha só como a gente percebe o ardil, como a gente percebe, sabe, né, ali a serpentezinha assim, bem, porque qual é a religião que a gente considera assim, que tu olha assim, qual é a religião mais violenta do mundo? Qual é a religião mais violenta? O islamismo. Cara, você tem dúvida sobre isso, né? Só que daí, né, ele lá vai e falando de paz, e falando de coisa e tal, né? O que esse cara tá... Mas, e aí ele pegava e começava a falar assim, qualquer coisa que ele ia falar, ele, com todo respeito, né?
Ele falava assim com todo respeito, mas falava uma coisa assim, ó, completamente, sabe, se opondo ao evangelho, negando, né, a divindade de Cristo. Ele negava com todo respeito, daí falava algo, né, negando a divindade de Cristo, com todo respeito, mas, né, tipo assim, nós, né, não cremos que Jesus foi crucificado na cruz e tal, né, que foi o Judas, que foi, né, com todo respeito. Daí vai, sabe, fala, né, todas as heresias, né, todas as contradições contra a palavra, mas ele fala com respeito, com uma fala mansa, né, e tal, né, falando com respeito, mas, sabe, falando na cara, assim, ó, e jogando, sabe, tudo aquilo que, né, sabe, de contradição, sabe, né, contra o evangelho, sabe. Então tu vê, sabe, como é uma coisa ardilosa, assim, como, né, tipo assim, ó, quando eles estão lá, né, no país deles, né, tudo, ou tu nega Cristo, ou tu morre, né, ó, não, aqui tu não pode, né, ter tua fé, aqui não tem paz para ti, mas aí quando estão num outro país, né, num país onde eles são minoria, né, aí é paz, é todo respeito, eu quero meus direitos, né, de ter também liberdade religiosa, né, e tudo mais. Então assim, eu lembrei agora, é exatamente esse ponto que tocou agora. Tem um documentário em que um participante dessa religião, dessa seita maligna, né, ele diz que realmente é fato que muitas pessoas são convertidas por eles. Quem converte um outro muçulmano ao Islã são eles mesmos. Não é Allah, não é tudo que me converte, né? E como é que tu faz para te converter? Eles não falam abertamente, mas te colocando na ponta da espada. E aí é tão ordinário isso, assim, é tão complicado no sentido pejorativo da palavra, que tem lugares que eles sempre tomaram a história dele, né, o próprio Maomé, ela é violenta, porque ele era um revolucionário, mas cometia chacinas assim, em guerras, né, batalha, assim, então no alto da história, né? Mas, por exemplo, assim, eles iam num lugar, ele ficou um grupo ali de 80 pessoas, tá? Ele chegava lá e dizia assim, olha, vocês têm uma oportunidade de ir lá salvar vocês. Façam a oração. As pessoas faziam a oração que tem que fazer de voz audível, publicamente, né? Somente Allah é Deus, sei o que é tudo em árabe. E depois eles pegavam com a espada e matavam um por um, para ser salvo na hora, para não desconverter. Então, isso é verdade, isso é fato verídico. Está no documentário, né? O jeito de converter um o outro é um fio da espada. Morria também daí. Mas igual todo mundo vai para o inferno. Para eles todo mundo vai para o inferno. Não tem distinção. O paraíso. O que acontece mais uma invenção deles lá, mas todo mundo para o inferno. Aí na semana que vem, tá? Daí a gente vai abordar outros aspectos, né? A gente vai abordar assim, os 5 pilares do islamismo, a gente vai abordar, né, também a escatologia, né, muçulmana, né, islâmica. E também assim, o Maninho ele conversou com uma mulher que ela foi missionária, né, entre os muçulmanos. E ela mandou uns áudios, né, e daí então na próxima reunião também, daí a gente já vai iniciar, né, a próxima reunião na quinta-feira que vem, a gente vai iniciar já com o áudio dela, né, ela vai, né, mostrar ali a experiência dela, né, entre os muçulmanos e tal, que é bem, assim, ela mandou 2 áudios ali, né, dá mais ou menos uns 10 minutos ali o total, né, e daí ela quase que por pouco que não foi, né, lá para, né, para aqueles países, né, muçulmanos, assim, mas ela trabalhou, né, chegou a trabalhar com muçulmanos ali naquela região, né, que tem bastante muçulmanos, né, tanto aqui no Brasil, ali no Paraná, né, Foz do Iguaçu, aquela região ali, como também no Paraguai, né, e ela chegou a trabalhar naqueles locais ali, né, então ela teve uma experiência, assim, né, em missões, assim, né, entre os muçulmanos. E daí ela mandou, né, uns áudios ali, né, contando esse testemunho, né, e relatando, né, também, né, vários detalhes, né, sobre o islamismo, assim. E agora? Não, houve em Porto Alegre. Quando eles começaram é que tem mais coisas que me passou na ligação, né? Ah, sim. E aí o árabe que era convertido,
estava patrocinando, até porque ele patrocinava a missão deles, né? Ele teve uma morte bem violenta. E aí a outra irmã também adoeceu, morreu de câncer, daí toda a equipe foi morrendo. E a casa faz meio que um alerta assim, né, de oração. A gente não teme, né? Sim. Nós não tememos a morte, nem tememos ao inimigo, somente a Deus nós tememos, né? Mais ninguém. Então, mas ela vai falar um pouquinho assim sobre isso, né? Sim. E vai fazer um alerta sobre as meninas, né? A estratégia islâmica está baseada nas mulheres. Bem complicado. O Valentim, Aí é isso. dele, né, que rapaz, ele cometeu essa. Tem uma história maravilhosa, né? Eu conheci lá na Brasa. É dele? Eu conheci lá na Brasa. Aí então é isso. Daí semana que vem a gente começa já com os áudios, né, que ela mandou ali para nós, né, que ela gravou específico para nós, sabe? Né, o Maninho pediu, né? E daí ela gravou assim, né, pra gente, assim, daí semana que vem a gente inicia já com os áudios dela e depois a gente dá seguimento, né, para tratar esses outros, né, e poder finalizar então esse assunto do islamismo na semana que vem. Então é isso por hoje.